Se as fortalezas e muitas outras coisas que dia a dia são feitas pelo príncipe são úteis ou não. Alguns príncipes, para manter seguramente o Estado, desarmaram os seus súditos. Outros dividiram as cidades conquistadas, conservando facções para combater-se mutuamente. Outros alimentaram inimizades contra si mesmos. Outros dedicaram-se à conquista do apoio daqueles que lhe eram suspeitos no início de seu governo. Alguns outros edificaram fortalezas, outros ainda as arruinaram. E se bem que todas estas coisas não se possam julgar em definitivo, se não se examinarem as particularidades dos estados, onde se tivesse que tomar qualquer dessas deliberações, falarei, contudo, de um ponto de vista geral, compatível com a própria matéria. Nunca um príncipe novo desarmou os seus súditos. Antes, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. Essas armas ficarão tuas e se tornarão fiéis àqueles que te eram suspeitos. Mantém-se fiéis àqueles que já o eram, e de súditos se transformam em teus auxiliares. E como não se pode armar a todos os súditos, uma vez que beneficies àqueles a quem armas, podes agir mais seguramente com relação aos outros. A diferença de tratamento para com aqueles obriga-os para contigo, e os outros irão te desculpar, julgando necessário que maior recompensa tenham os que estão expostos a maiores perigos e estão mais ligados a ti por efeito mesmo dessas obrigações. Desarmando-os, principias por ofendê-los, mostrando que duvidas deles, seja porque és covarde, seja porque não confias neles. Qualquer destas opiniões criará ódio contra ti. E como não podes ficar desarmado, convém que te voltes para a milícia mercenária, cujas qualidades acima referi. Mesmo que fosse boa, não pode ter tanta força suficiente para te defender dos inimigos poderosos e dos súditos suspeitos. Como disse, um novo príncipe num principado novo sempre organizou a força armada. Destes exemplos a história está cheia, mas quando um príncipe conquista um novo estado que seja anexado aos domínios, então é necessário desarmar aquele estado, exceto aqueles que tenham colaborado contigo para que o conquistasses, e mesmo a estes é necessário, com o tempo, tornar apáticos e amolecidos, de modo que todas as armas desse estado estejam com teus próprios soldados, que viviam junto a ti no estado antigo. Os nossos antepassados, e aqueles que eram tidos como prudentes, costumavam dizer que Pistoia tinha de ser mantida pela divisão dos partidos e Pisa pelas fortalezas, e assim agiam de maneira diversa nas cidades conquistadas para poder conservá-las mais facilmente. Essa era a política mais sábia, provavelmente, naqueles tempos em que a Itália estava de certo modo equilibrada, mas não creio que possa servir hoje como preceito. Não acredito que as divisões trouxessem qualquer bem. Antes, pelo contrário, acontece que, quando o inimigo se avizinha, as cidades divididas perdem-se logo, porque a parte mais fraca aderirá às forças externas e a outra não se poderá manter. Os venezianos, obedecendo, como creio, às razões mencionadas, costumavam fomentar as facções guelfas e gibelinas nas cidades que estavam sob o seu domínio e, se bem que não os deixassem chegar até a luta, alimentavam essas discordâncias para que, ocupados os cidadãos naquelas suas diferenças, não se unissem contra eles. Isso, como se viu, não lhes deu bons resultados, porque, tendo os venezianos sido desbaratados em Vailà, algumas daquelas cidades tomaram ânimo e lhes arrebataram todos os territórios. Tal política revela, portanto, fraqueza do príncipe, porque, num principado poderoso, jamais se permitiam semelhantes divisões. Elas são proveitosas apenas nos tempos de paz, podendo-se, mediante esse sistema, governar os súditos mais facilmente.
Em vindo à guerra, porém, percebe-se a sua falácia. Os príncipes se tornam grandes, sem dúvida, quando superam as dificuldades e a oposição que se lhes movem. Assim, a fortuna, máxime quando quer engrandecer a um novo príncipe, o qual tem mais necessidade de conquistar reputação do que um hereditário, suscita-lhe inimigos que o guerreiam, a fim de que tenha ele a oportunidade de vencê-las e subir mais, valendo-se daquela escada que os próprios inimigos lhe estendem. Muitos julgam por isso que um príncipe sábio, quando tiver ocasião, deve fomentar com astúcia certas inimizades contra ele mesmo, a fim de que, pela vitória sobre os inimigos, mais se possa engrandecer. Os príncipes, e principalmente os recentes, têm encontrado mais fé e maiores utilidades nos homens que, no início do seu governo, lhes eram suspeitos do que naqueles que, naquela ocasião, lhes haviam inspirado confiança. Pandolfo Petrucci, senhor de Siena, dirigia o Estado mais com auxílio daqueles de quem suspeitara do que daqueles em que tivera confiança. Mas de tal matéria não é possível estabelecer regras gerais, pois variam muito as circunstâncias de cada caso. Direi apenas que os homens que foram hostis à fundação de um novo governo para manter-se, carecem eles mesmos de apoio. O príncipe sempre poderá conquistá-las com grande facilidade. Eles, por sua vez, são forçados a servi-lo com tanto maior lealdade quanto reconheçam a necessidade de anular, pelas ações, aquela péssima opinião que tinha o príncipe a seu respeito. Assim, a este aproveitam mais os serviços dos antigos adversários do que os daqueles que, por ter demasiada segurança, negligenciam os interesses do príncipe. Agora, como a matéria mesmo o proporciona, não quero deixar de lembrar aos príncipes que tenham tomado recentemente a direção de um Estado, mediante o favor da população, que considerem bem que a razão os terá levado a favorecê-los. E se ela não for a feição natural para com eles, e sim o descontentamento com o antigo governo, ao príncipe só muito dificilmente será possível conservar a amizade daqueles, pois será impossível satisfazê-los. E, considerando bem, com os exemplos que há das coisas antigas e modernas, relativamente à razão deste fato, veremos que ao príncipe é muito mais fácil conquistar a amizade daqueles homens que estavam contentes com o regime antigo, sendo, portanto, seus inimigos, do que a daqueles que, por descontentes, fizeram-se seus amigos e aliados, ajudando-o na conquista do Estado. Tem sido o hábito dos príncipes, para poder manter mais seguramente o seu Estado, edificar fortalezas que sejam o bridão e o freio dos que tivessem a intenção de atacá-lo e possuir um refúgio seguro no caso de sofrer um ataque inesperado. Louvo este modo de agir, porque é usado desde os tempos remotos. Apesar disso, Messer Niccolò Vitelli, em nossos tempos, viu-se na contingência de destruir 2 fortalezas na cidade do castelo para poder manter aquele estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, reconquistando o seu domínio de onde fora expulso por César Borgia, destruiu desde os alicerces todas as fortificações daquela província e julgou que sem elas seria mais difícil perder o estado novamente. Os Bentivoglio, regressando a Bolonha, tiveram o mesmo procedimento. As fortalezas, portanto, são úteis ou não, segundo as circunstâncias, e se te fazem bem por um lado, arruinam-te por outro. Pode-se explicar este fato da seguinte maneira: o príncipe que tiver mais medo do seu povo do que dos estrangeiros deve construir fortificações, mas aquele que tiver mais temor dos estranhos do que do povo não deve preocupar-se com isso. O castelo de Milão, edificado por Francesco Sforza, foi e será maior motivo de perturbações para a casa dos Sforza do que outra coisa naquele estado. Mas ainda a melhor fortaleza que possa existir é o não ser odiado pelo povo,
Pois que, se tiveres fortificações e fores odiado por ele, elas não poderão salvar-te, pois não faltam nunca aos povos rebelados príncipes estrangeiros que desejem ajudá-los. Em nossos tempos, observa-se que as fortalezas não deram proveito a nenhum príncipe, a não ser à condessa de Forli, quando morreu o conde Girolano, seu esposo, porque, graças às fortalezas, é que pôde escapar à fúria popular e esperar socorros de Milão, conservando assim o seu estado. E a época era tal que os de fora não podiam socorrer o povo. Sem embargo, também à condessa de Forli, as fortalezas pouco adiantaram quando César Borgia lhe assaltou o estado e o povo, inimigo daquela, formou ao lado do conquistador. Portanto, quer nessa ocasião, quer antes, teria sido mais seguro para ela não ser odiada pelo povo do que possuir fortalezas. Considerando-se, pois, todas estas coisas, louvarei os que construírem fortalezas e também os que não as construírem, e lamentarei aqueles que, fiando-se em tais meios de defesa, não se preocuparem com o fato de serem odiados pelo povo. Desarmou os seus súditos. Antes, sempre que os encontrou desarmados, armou-os. Essas armas ficarão tuas e se tornarão fiéis àqueles que te eram suspeitos. Mantém-se fiéis àqueles que já o eram, e de súditos se transformam em teus auxiliares. E como não se pode armar a todos os súditos, uma vez que beneficies as edificaram fortalezas, outros ainda as arruinaram. E se bem que todas estas coisas não se possam julgar em definitivo, se não se examinarem as particularidades dos estados onde se tivesse que tomar qualquer dessas deliberações, falarei, contudo, de um ponto de vista geral, compatível com a própria matéria. Nunca um príncipe novo. Alguns príncipes, para manter seguramente o estado, desarmaram os seus súditos. Outros dividiram as cidades conquistadas, conservando facções para combater-se mutuamente. Outros alimentaram inimizades contra si mesmos. Outros dedicaram-se à conquista do apoio daqueles que lhe eram suspeitos no início de seu governo. Alguns outros se as fortalezas e muitas outras coisas que dia a dia são feitas pelo príncipe são úteis ou não. Aqueles a quem armas, podes agir mais seguramente com relação aos outros. A diferença de tratamento para com aqueles obriga-os para contigo, e os outros irão te desculpar, julgando necessário que maior recompensa tenham os que estão expostos a maiores perigos e estão mais ligados a ti por efeito mesmo dessas obrigações.